Bora lá novamente. Convites enviados. Espera aí. Vamos aceitar aqui. Eu já coloquei entrar ao vivo com a Ari. Só falta a Diana. Diana entrou. Ao vivo é assim mesmo, tá, galera? Já temos 7 minutinhos aí, mas nada que vai impactar na nossa live. Tenta convidar aí, Diana. Gente, ninguém apareceu aqui para mim. Ai, gente, tem que ter paciência, viu? A Ari não está me ouvindo. Apareceu uma solicitação aqui. Pronto. Tá me ouvindo não, Ari? Agora estou te ouvindo, sim. Agora estou te ouvindo. Pronto. Eu acredito que pode ser que não, o Instagram não esteja liberando 2 participantes, porque Diana entrou, você não conseguiu entrar. E agora você entrou e, pelo visto, Diana não entrou. Deixa eu ver se tem mais alguma solicitação. Mas pode, gente. Como assim? Vamos lá ver se cliquei aqui de novo. Vamos ver se pode ser também questão da internet. Pronto. O que é isso? Esses... Deu? Agora eu não estou conseguindo te ver. Precisa me ver, Ari. Esqueça me ver. Mas a galera que está me vendo, sinalize aí. Se vocês estão me vendo, vocês estão vendo Eu só Ari, vejo se estão Diana. vendo. Pronto, não tem problema não. Deve ser algum bug aqui do celular. Eu ainda entrei com estes olhos que não era para entrar, mas tudo bem, né? A gente enfiou. Hoje a nossa live vai ser sobre luto. A nossa convidada especial, Valéria Dias, por coincidência, não pôde comparecer porque está passando por um luto. O ente querido dela faleceu ontem à noite, né? E justamente hoje a gente iria falar sobre essa questão do luto. Né? Nessa live a gente vai falar de dor, de saudade e dessas emoções que envolvem o luto, que não é nada fácil. E deixa eu apresentar para vocês Ari, psicanalista, que só tem toque, viu? Eu mesmo. Quem dera. Depois vocês vão lá, sigam ele lá no Instagram dele. Vou deixar aqui. Mil Camada. Olha só, para falar de luto, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as fases do luto. E esse luto, ele é válido tanto para quem perdeu um ente querido, como para quem soube, de repente, que vai partir dessa para uma melhor, assim a gente espera, né? Para um paciente que está em fase terminal e que soube que vai partir, né? Então, a gente vai falar sobre essas fases. Vocês querem fazer alguma observação? Pode continuar, Lei. É bem por aí esse início de luto. A gente vai falar um pouco das fases, como você já disse. E ao decorrer que a gente vai falando das fases, a gente vai fazer uma pausa para poder exemplificar, para poder desmiuçar um pouco melhor sobre o assunto. Tá certo. Bom, essas fases, a gente vai ter uma sequência, mas o paciente ou a pessoa que está passando por um processo de luto nem sempre vai seguir essa fase, né? Ou esse ciclo. Pode ser que ele comece com uma fase, termine com outra, de repente está na fase da negação, e aí vai para a fase da depressão, e aí as fases todas se misturam.
Então, a gente tem uma sequência, mas, via de regra, na prática, pode não seguir essa lógica, tá? A primeira fase é a fase da negação, quando uma pessoa perde um ente querido, uma pessoa muito amada, e aí ela entra em fase de negação, que é uma fase muito difícil, muito delicada, é o primeiro impacto, é o primeiro contato que ele tem com o luto, tanto para quem perdeu um ente querido, repetindo, como uma pessoa que sabe que ela vai partir, né? Que ela vai sair dessa para uma melhor. Você Para falar um pouco acredita que teve algum sobre isso, Ale. erro, né? As Isso. emoções vêm muito forte e a gente vai falar como é que a pessoa lidar com essa emoção. Como é que um ente querido pode ajudar nesse processo? Alguém quer sinalizar? Pronto, só para fazer Ou como entender é que a sobre a gente fase. aborda no processo terapêutico com uma pessoa que está em fase de negação, né? Quando a gente Uhum. recebe no set. Só para fazer entender melhor o que é essa fase da negação, já podemos ver alguns Ari, casos. Tá conseguindo me ouvir? Sim, Ari. Oi, tá conseguindo, né? Pronto, só para Uhum. a gente entender, tem alguns casos sobre negação, que é muito pertinente e é muito comum no período do luto, principalmente quando a gente vê pessoas com problemas psicóticas mesmo, né? Problemas mentais psíquicos, mães que perdem filhos, que depois começam a substituir por um símbolo material existente, como uma boneca, como um pedaço de pau, um pedaço de pano, como pessoas que perdem seus animais, né? Animais às vezes queridos pela família toda, mas logo de contramão, assim que perde, tenta trocá-lo comprando outro, substituí-lo. A gente sabe que todo mundo, quando tem um tipo de perda, seja ele animal, seja uma pessoa, aquilo tem um valor simbólico e único. A gente não pode substituir, infelizmente. E aí, essa fase de superação da negação, que tem que ser discutido, porque o primeiro impacto é para as pessoas começarem a entender, compreender o momento da perda, né? E tem muita gente que não consegue entender que existe uma perda nesse início, né? E aí, nesse contramão, nesse contradizer de eu perdi ou não perdi, né? Ou eu perdi, mas eu posso substituir. E é tal aí que a gente tem que entrar, que é esse momento de negação, de não entender o que perdeu, que vai ocasionando vários tipos de sentimento, desconforto, vários problemas do psique. Fala aí, Di. É isso. O luto, ele não se reporta apenas à perda de uma pessoa, de um amigo, de um ente. Ela pode ser por animais, por qualquer coisa que o outro estime. E a perda é um valor inestimável. Realmente, o processo da substituição, ele não supera a perda que ocorreu. Mas, muitas vezes, a pessoa usa isso como uma fantasia, como uma desculpa para amenizar aquele processo doloroso que está vivendo. E isso é a primeira fase, a fase da negação. Exato. É com você, minha querida. Alê, tá ouvindo vocês a estão gente? me ouvindo? Estamos Tô te ouvindo. ouvindo sim. Eu só não te vejo. Também não. Será, Diana, que a gente tá no luto com a Lei? Porque eu tô perdendo a Lei aqui na live e eu não tô sabendo. E eu tô com fase de negação. Eu não aceito te perder nessa live, não, viu? Alê, apareça. Não só sou Mas eu, eu tá estou te vendo, Alê? ouvindo. É. Pode Vamos, Alê, falar, Lei. pode prosseguir. Tá ouvindo, Alê? Bom, supondo que vocês aí estão me ouvindo. Minha tela está totalmente travada, tá? Mas tudo bem. Vamos continuar. Não ouvi nada do que Diana e Ari falou, mas eu acredito que foi coisas maravilhosas, porque eles sabem o que estão falando. Pelo menos vocês estão me ouvindo. Eu vou continuar assim, porque se eu encerrar a live e voltar novamente, a gente vai perder o time e aí
enfim. Vamos falar da próxima fase, tá? Que é a raiva, né? E nessa fase, o paciente ele já entendeu que ele vai embora, ele já sabe seu diagnóstico, o médico já passou um relatório, já fez vários exames, já passou por todo aquele processo de análise, e aí ele se revolta. E muitas vezes ele se revolta contra até mesmo os amigos, os familiares que estão ali para ajudar, para dar aquele suporte. Isso é um momento difícil, né? Então, esse momento da raiva é um momento comum, todo mundo acredita que deve passar nessa fase, né? Uns vão durar mais, outros vão durar menos, mas é comum passar por essa fase, né? Aquela ira, aquela revolta, e aí às vezes acaba sobrando para quem está ao lado, querendo ajudar, querendo amenizar essa dor. Pensando nessa emoção da raiva, o que vocês falariam, né? Como seria possível ajudar as pessoas que estão aí nessa fase, na fase da raiva? Então, como já foi dito, o luto ele passa por todas as pessoas. Só que nós não estamos preparados para aceitar a perda. A gente não consegue pensar, a gente não consegue trazer para o nosso consciente a aceitação de que todos nós vamos passar por essa etapa da vida, né? De perder algo e que o próprio ser humano ele tem validade, ele tem início, meio e fim. Só que é difícil a gente achar isso. E é necessário que o ser humano tenha esse fim, porque já pensou ter que viver em uma fase da vida onde você não serve mais para cooperar e estar dando o trabalho o tempo todo? Porque a idade vai chegar e a idade ela traz suas sequelas, né? Suas consequências. Então, ainda bem que existe essa fase, que é a fase do processo da morte, que a gente não quer aceitar, que a gente tem essa dificuldade de aceitar. E como todo mundo passa por isso, ou vai passar por isso, após a negação, o processo da raiva é aquele em que a gente fica buscando desculpas para lançar este momento dessa perda. A gente não aceita, a gente começa a achar culpados e a gente começa a ter problemas de aceitação. E aí vem esse sentimento negativo que permeia nosso coração, nossa mente e vai atrapalhando todo o processo de superação desse trauma que é o luto. E isso vai ocorrendo até que a ficha caia. Conseguiu ouvir, colega? Dessa vez? Só falando rapidinho para vocês, quando vocês terminarem, porque eu não estou escutando, quando vocês terminarem, você sinaliza assim com o polegar, só para eu saber que você terminou a fala. Ok. Oh, meu Deus, ela não tá ouvindo a gente. Que pena. Beleza. Ari, tem alguma... Vou começar. informação? Como é que faz? Vou começar. Vou Ah, meu começar. Deus, vamos ter que falar por mímica, porque Mas eu vou começar. não estou ouvindo. Isso que ela falou é muito Oh, meu importante, pai, tudo porque esse Vamos para a primeiro e a próxima segunda. fase. Pronto. Senão a gente não termina essa live hoje, meu povo. Essa primeira Vamos para a fase negação. da negociação. Enfim, Tá, pode falar. Quem tá falando aí? eu. Ari. Pronto, é muito importante falar desse processo de raiva, que esse processo, na verdade, sobre o luto, vem contento com o julgamento, como a colega Diana acabou de dizer aí. O julgamento, normalmente, ele é feito de que aquela pessoa que se foi, ela poderia ter feito mais, né? Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter falado coisas que eu não disse, eu poderia ter brincado mais. Isso vem um sentimento inerente para qualquer tipo de, né, de proximidade que você tem do sujeito que faleceu. Tanto do sujeito, quanto do animal que você teve de estimação. Você sempre tem aquela sensação de que poderia ter feito mais, mas não fez. Contraposto, você também tem aquela negação e aquele julgamento que você pode fazer com o outro. Peraí, será que ela também me amou tanto, né? Será que
Eu fui amado da maneira certa? Será que a gente não podia conversar mais, né? Será que eu recebi carinho adequado daquele sujeito? Isso vem muito inerente para filho, para pai, para mãe, para esposa, marido. E esse descontentamento, né? Esse tipo de julgamento, principalmente trazido pelo sentimento de culpa, ele traz raiva, ele traz rancor. E às vezes a gente fala muito sobre essa questão, sobre essa raiva, porque Freud já falava, né? Em Luta e Melancolia de cabeceira para a gente, esse canalista, para quem quer estudar sobre o luto, procure saber sobre esse livro, Luto e Melancolia, e ele já fala, tem pessoas que conseguem vivenciar o luto, mas a preocupação é quando passa para a melancolia. E aí a gente tem um outro contexto para trazer depois, a gente poderia fazer uma outra live para falar sobre isso, mas aí tem um contexto totalmente diferente enquanto você com luto, enquanto você entra na melancolia. E a raiva, o julgamento, a culpa, ele faz difundir para esses âmbitos aí, que a gente pode desassociar daqui para lá, para a live ainda, porque ainda tem muita coisa para ser dita. Viu? Ok. Beleza, Ari. Ótimo. Podemos ir para a próxima fase? Pode. Ótimo. Vocês estão me vendo agora que a câmera destravou. Ainda não, né? Só me ouvindo. Continue Tá luto. certo. Mas eu acredito que as pessoas que estão assistindo conseguem me ver. A próxima fase é a fase da negociação. Aquela pessoa, ela já entendeu que ela vai embora. E aí, falando assim popularmente, ela faz de tudo para tentar adiar aquele momento, né? É a fase que ele usa a espiritualidade, que ele faz promessa para o santo, ele faz de tudo para tentar sair daquela, né? Ele ainda tem um pouquinho de esperança nele. É uma fase também bem delicada, porque ele ainda não aceitou, né? E essa questão da aceitação, talvez a Ari já tenha até sinalizado aqui, que também tem questões culturais, né? Que a gente vai falar um pouquinho lá na frente, mas é um mecanismo também de defesa, essa fase de negociação, porque ele está tentando ali aliviar aquela dor, né? Porque não é fácil, principalmente para pessoas jovens, né? Que tem um ente querido que se foi, ou para pessoas que receberam aquele diagnóstico que tem que ir. Então, não é fácil. Como é que essa fase é vista por vocês, né? Essa fase de negociação? Porque às vezes ele entra até no set terapêutico, acreditando que o terapeuta pode até fazer algo que possa amenizar aquilo, que possa adiar aquilo. Como é que a gente dá com isso? A negociação é aquela fase que o enlutado, ele recorre a tudo que ele pode. Tudo aquilo que o leva a crer que poderá trazer de volta o seu ente ou o seu objeto desejado, ele vai buscar. A fé dele vai direcioná-lo para alguma coisa. Às vezes, até quem não tem fé em nada, nesse momento encontra até algo para se apegar. E aí vai tentar barganhar, né? Como tem essa outra nomenclatura, ou negociação ou barganha. Acreditando, porque é duro aceitar que você não tem o controle daquela situação. E aí existe esse recurso em que vai lutar contra a mente para não aceitar a perda e as tentativas de negociar, inclusive sua fé, seus apegos, muitas vezes se desfazer de coisas para suprir, para tentar recuperar aquilo ali que está sendo perdido. E aí existe esse processo. Não é todo mundo que vive, tem gente que tem a aceitação muito mais rápida, muito mais tranquila, mas tem pessoas que têm essa dificuldade de passar por todas essas fases do luto e tem gente que vive uma, duas ou todas. Exatamente. E quando a gente fala de barganha, né, quando a gente fala dessa questão de negociar, a gente está falando de troca. E primeira conscientização que a gente tem que ter é no início da primeira negação, sobre você não entender, você não querer entender sobre a morte, sobre o luto,
você vai passar por esses princípios aí, e depois você vai para a segunda, que você começa a ter raiva, e depois vem para a terceira, que é a negociação, é o sentimento de barganha. É você entender que não existe barganha, não existe troca, não existe nada, algo simbólico que você queira substituir aquela perda. Na verdade, o que a gente tenta trazer para o set com uma pessoa em luto é ele entender o processo, literalmente, do luto, principalmente o processo da morte, né? Seja ele da morte, seja ele da perda de um relacionamento em si. Mas ele primeiro tem que entender o que é essa perda, né? O que é que consentiu, que a gente vai falar agora no próximo, né? O que é que essa perda nos trouxe, o que é que a gente propinciou para ter essa perda ou não, né? O que é o nosso sujeito nessa perda. E colocar o sujeito nesse lugar do eu enquanto luto é a gente entender que não tem negociação, não tem troca, não tem barganha. E aí é o difícil é compreender isso tudo, né? Passar por essas etapas e tentar compreender e chegar nesse momento de pronto, eu não posso procurar um simbólico ou algo não palpável como a fé ou qualquer outra coisa do tipo que possa vir me acalentar naquele momento, mas que não vai substituir. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá. Pronto, Ale. Bora continuar. Muito bem. Pelo menos a câmera está funcionando, né? Beleza. Tá, A gente vai para a próxima fase. A gente tem quantos minutos? Já se passaram praticamente meia hora, né? Mais uns 20 minutinhos para a gente encerrar. E a próxima fase, né, que é a fase da depressão, lembrando que essa depressão não é, né, a psicopatologia que a gente costuma ver no set. Normalmente é um estado de espírito, porque ele recebeu uma notícia muito ruim, está passando por uma fase difícil, né, dificílima, não sei nem se existe essa palavra, mas é um momento de muita dor, e aí ele está refletindo, ele está no momento de pensamentos, de queixas, normalmente ele costuma se isolar, ele já passou pelaquela fase de barganha, então ele nem quer mais barganhar, está triste, e a família, de certo modo, né, está ali tentando sempre ajudar quem está acompanhando, tentando dar um suporte, mas é muito difícil, até porque a gente está falando, né, da morte, a gente está falando de terminar a existência daquela pessoa. Então, para o ente querido também não é fácil dar o suporte, não é fácil tentar se aproximar, né? Até a abordagem que vai fazer nesse momento tem que ser muito delicada, né? Porque às vezes, quando o paciente está nessa fase, a gente quer consolar falando dos nossos próprios problemas, dos lutos que a gente já enfrentou, das perdas que a gente teve, e isso realmente não vai favorecer, né? Então, como é que vocês veem essa frase aí da depressão? É uma fase delicada em que é necessário a colaboração daqueles que estão ao redor do enlutado, e o acolhimento nessa hora é fundamental, porque uma pessoa no estado depressivo passa turbilhões de coisas pela sua mente. Principalmente esse pensamento também da morte permeia esses pensamentos nessa pessoa enlutada, nessa pessoa que está vivendo esse sofrimento. Então é importante, muitas vezes não é para falar nada, para trazer nenhum conselho, trazer nenhuma ideia ou sugestão, mas o fato de estar perto, ajudando aquela pessoa, mostrando, olha, estou aqui, no que você precisar, pode contar comigo. Isso é importante. Então, esse cuidado, esse acolhimento é fundamental em todas as fases. Só que cada fase, a pessoa, o enlutado, ele vai aceitar de uma maneira. No momento que ele está enraivado, ele não vai querer ouvir nada de ninguém, ele não vai querer desculpas, ele não vai querer conselhos. Mas no momento depressivo, muitas vezes ele também não vai querer ouvir, mas ele só vai querer a presença. Então é importante ter essa percepção pelas pessoas que cercam o enlutado. E é importante também que a gente tenha a compreensão que o luto, galera, é individual. E nenhum luto a gente pode se comparar com o outro.
Eu posso ter perdido minha mãe, né? E o meu colega, consequentemente, depois de 2 dias, perde a mãe dele. Eu jamais. Isso é um erro muito contínuo, muito repetitivo, a gente chegar para o colega e falar, eu te entendo, eu entendo sua dor. E tá aí, a gente não entende a dor dele. Porque a dor dele é a dor dele. A dor que eu senti é minha dor. A gente até pode compreendê-lo, né? A gente pode imaginar. É aquela questão da empatia. Mas entender a gente não pode. Até porque a reação desse luto é muito individual, é muito particular. Há dores, mesmo que seja de entes parecidos, né? Que estejam no mesmo grau, como mãe, pai, filho, mas a reação nunca vai ser a mesma, né? A questão da que a gente vê da depressão, ele é muito permanente nas pessoas que têm luto, mas às vezes não muito visíveis, porque a gente acaba não compreendendo e não entendendo como isso se caracteriza. Principalmente porque a gente entende que para passar luta ou quem está sofrendo por uma questão, principalmente de morte, é aquela pessoa que mais sofre, é a pessoa que está mais chorando. E é mentira. Choro, tudo bem, e é muito bom quando a pessoa consegue botar esse luto, essa desvalência, essa perda através do choro. Mas aquela pessoa que não chora, ela não está passando pelo luto? Então, isso que a gente tem que se questionar. E aí a gente fala, poxa, 5 filhos perdeu a mesma mãe, mas a gente vê na cara dos 5 filhos que tem um que sofreu menos e outro sofreu mais. Você não pode dizer isso. Você não tem esse medidor de luto, de melancolia, de sofrimento, até porque cada um tem sua dor. E essa mesma questão da depressão, né? Então, tenha muito cuidado, principalmente quando chegar no outro e dizer, poxa, eu sei que você está passando, né? Não, substitui eu sei, eu imagino o que é que você está passando. É muito mais coerente, porque você não sabe. Né? Você não sabe a dor, você talvez não entrasse nessa depressão que ele entra, porque a questão do luto tem muito a ver com o emocional que a gente também está no momento, e o luto com o emocional e com a vivência que a gente está agora, ele pode ocasionar e proporcionar coisas inimagináveis, gente. Então, a gente não pode imaginar, ou a gente não pode saber o que o outro está sentindo. Então, só tenha um pouco de cuidado nessa percepção do luto do outro, que é um luto totalmente individual. Exatamente. Eu tenho que dar legal para ela falar, saber que eu parei, não foi? A tela dela, na verdade, está um pouquinho atrasada. Eu estou olhando aqui pelo computador. Gente, eu consegui escutar vocês aqui agora por outro celular. Então, a Arinda está terminando de falar aqui no outro celular. Mas tudo bem, tá ótimo. Excelentes informações de Ana e Ari. Essa última eu consegui ouvir, tá? Bom, a gente finalizou essa questão das fases. Pode ter... Saber que eu parei, não foi? Eu estou escutando aqui, na verdade, está um pouquinho atrasada. Eu estou olhando aqui pelo Deixa eu desligar computador. aqui o áudio. Peraí, gente, que agora está dando retorno. Então, a Arinda está terminando de falar aqui no outro celular. Mas tudo pronto. Para finalizar, gente, vamos falar sobre quando eu sei que meu luto acabou. Porque o luto não pode ser eterno. O luto não é para durar a vida toda. Apesar que a saudade vai continuar, quando você parar em algum momento, vai sentir aquela dor, isso é normal. Mas o luto mesmo, ele não pode ser vivido dia e noite, né? Você vai ter os seus momentos de luto. E aí Freud, ele fala uma coisa bem interessante, assim, de modo bem resumido. Quando eu sei que meu luto acabou, é quando aquele sentimento de perda passa a ser um sentimento de ganho. É como se eu integrasse uma parte daquela pessoa dentro de mim, né? Então, você não começa mais a pensar porque ele foi embora, porque ele me deixou, como é difícil. Você começa a pensar nos ganhos que a pessoa acrescentou na sua vida, no quanto ela contribuiu, no quanto que ela foi amigo, foi parceiro, no quanto que ela esteve com você em momentos difíceis. Então, quando você chega nessa fase, que você começa a perceber os ganhos da convivência com aquela pessoa, é sinal de que o luto está chegando ao fim ou está finalizando. Vocês concordam? Tem algo aí para acrescentar? Como é que vocês veem essa questão de que eu sei que meu luto acabou, eu sei que meu luto passou?
Assim, normalmente, quando a pessoa começa a falar sobre essa fase que viveu, você começa a perceber que a pessoa está aceitando esse momento, está reconhecendo que o tempo que se foi não volta mais e que é necessário seguir a vida. E que não vai seguir do mesmo jeito com essa perda, mas é preciso prosseguir, alcançar algum alvo aí. Mas o falar já é um grande passo da demonstração dessa aceitação. A caracterização que eu trago do sujeito como aceitação é ele entender o processo, ele entender, ter o entendimento de tudo que aconteceu e falar, poxa, e agora eu tô mais tranquilo, tô respirando, sabe? É essa altivez na palavra de falar assim, tá doendo, mas eu entendo. É o entendimento de todo o processo que chegou até esse luto até agora, que me faz perceber que ele está começando a diluir, né? Que ele está começando a entrar num âmbito de entendimento que eu falo assim, agora eu consigo prosseguir, que eu consigo andar, que eu consigo protelar minha vida. E até mesmo não pensar do processo todo de perca, né? E depois de ganho, porque vim desses dois processos, eu perdi uma pessoa, mas eu ganhei um aprendizado com essa pessoa incrível, ela me deixou vários legados interessantes, e tem esse processo de perca e ganho, e que a gente tem que estar dimensionando o tempo sempre na balança, é entendimento. É literalmente a capacidade de trazer ao sujeito do autoconhecimento do luto. É trazer o eu consciente para toda aquela irracionalidade do inconsciente que você viveu através do luto do início. É trazer Verdade. essa racionalidade, né, diluída, maturada, de um processo que veio contínuo, às vezes muito doloroso, e dimensionar essas dores para outros âmbitos, para outros lugares, né? Para outras vertentes. Não é uma dor que abafa, que amarga, que te maltrata. Agora é uma dor de ufa, estou conseguindo respirar. É uma dor que eu estou conseguindo passar. É uma dor que eu vou levar para a vida. Uma dor com a sensação, se é que tem, né? Mas a gente fala muito sobre isso em alguns âmbitos da psicanálise. Uma dor boa, né? É uma dor diluída para aprendizado. É uma dor trazida como bagagem, como experiência, mas não como afago. Isso, é a aceitação do processo, né? É, que desde o começo Beleza, foi ótimo. sofredor. Para finalizar, a gente tem mais 10 minutinhos. Ela Eu vou trazer aquelas perguntas que foram deixadas lá no Instagram. E a pergunta selecionada foi: a terapia ajuda em quê no luto? Por que eu vou para a terapia estando no processo de luto? Vai me ajudar em quê? Fale de. A terapia, ela é a escuta de si mesmo. Então, no momento que o paciente ele busca essa ajuda, ele vai trazer aquilo que o incomoda e ele passa a escutar a si mesmo e a buscar a ter entendimento da situação que ele está vivendo. Trazer para o consciente, para o modo racional, toda a dor que ele está vivendo. Então, ajuda nesse processo de reconhecimento, do entendimento da situação. E isso vai ajudá-lo a entender essa dor, para aceitar essa dor e seguir. E entender que todo mundo tem escolhas. Qual é a escolha a partir desse processo de escuta? Qual é a minha decisão a partir do momento que eu entendo que eu estou vivendo esse luto? O que que eu vou fazer? Que caminho eu vou seguir? Essa é a ajuda, porque a terapia, ela não é curada com o analista ali na sua frente te trazendo conselhos. A cura vai depender da busca e do entendimento do paciente que está necessitando desse processo. Exatamente, exemplificando o que nossa colega Di acabou de falar, vamos lá. O que traz você para um certo terapêutico em relação ao luto, né?
E a gente vai começar a entender sobre isso. É a dor, mas que dor é essa que você sente, né? Pronto, é o sofrimento. Que sofrimento de que estamos falando? É da perca em si? É da perca da pessoa que se foi e não vem mais? É essa falta de entendimento ainda que tem que se ter sobre que o que já foi não pode ser substituído por valores simbólicos, por barganha, que tudo isso que a gente já disse aqui, né? É o entendimento disso tudo que vai trazer a você a valorização dentro do set terapêutico, a entender o que é que você está se passando, né? Porque, na verdade, tem muita gente que às vezes está no luto e não sabe que está vivendo o luto, né? Tem muita gente que está ali, poxa, eu superei a morte, mas quando a gente conversa e quando ele se abre, né, no set terapêutico, a gente entende que o luto não foi superado, né? Que ele ainda existe, ele ainda revive e que ele vive inconscientemente naquele passado. Aí são entes queridos que infelizmente faleceram há anos, mas quando a gente traz um set terapêutico, ele está totalmente correlacionado em uma relação que você está tendo agora com seu esposo, com seu filho, coisas que não foi superado. Esse luto ele não tem dimensão, principalmente onde ele começa e onde ele termina. Então, esse índice de luto, de proporção, de que tamanho ele vai ter da sua perspectiva, não existe. E a gente vai no set terapêutico, a gente vai fazer entender e compreender junto com aquele paciente, né, que na verdade é um trabalho contínuo, tanto da gente, de ouvi-lo e vocês de falar, é o processo de vocês se compreenderem através dentro desse luto, né? Porque é um processo muito mais amplo do que a gente pensa, é um processo muito mais doloroso, muito mais minucioso, e que ele não se fala só de dor, não se fala só de falar que eu passei por isso e já estou superado. Não, esse luto pode permear em várias situações iminentes aí de sua vida que você às vezes nem perceba. Verdade. Que dá legal. É, Ótimo, Ari. Eu vi dia aqui no retorno que eu cortei sua fala, mas eu só consegui visualizar aqui pelo outro celular. Você quer acrescentar alguma coisa do que você estava falando? Certo. Vou trazer mais uma pergunta aqui. Como superar esse trauma? Né? A gente já falou até um pouquinho sobre isso, né? O luto ele não precisa ser um trauma, né? O luto, a gente pode passar em um momento difícil, mas a gente não precisa entrar em estado de traumatização, que é quando a gente não cura, não sara e permanece naquele estado, né? Que a gente fala de traumatização. Mas é importante contar com a ajuda dos amigos, dos familiares, é importante ter a terapia, buscar autoajuda, autoconhecimento, porque o conhecimento ajuda muito nesse processo, tá? Alguém quer acrescentar essa questão do trauma e do luto? Quer de, pode falar, se sim, você quiser. é muito importante também entender essa questão do trauma, Sim. como eu falei Deixa eu ver anteriormente. se tem mais alguma pergunta aqui. A gente ainda tem mais 5 minutinhos. Quanto tempo dura o luto? A gente já falou um pouco, né? É de cada indivíduo. Pronto. Eu Esse, acho que essas perguntas já foram suficientes, já esclareceu muitas dúvidas. A gente já trouxe muita informação importante que, de certo modo, vai ajudar alguém quando chegar nesse momento difícil, porque é certo. Oi, Ari, pode falar. deixa eu terminar, mulher, pelo amor de Deus. Oxi. Eu vou pular essa parte porque a gente falou, né, de alguns pontos de neurose, melancolia, de depressão, e tudo vai servir para o mesmo caminho. A gente poderia também se estender um pouco mais, porque é um assunto bastante comprido, né? Isso dá pano para manga mesmo. É só entender que o luto e a forma que as pessoas se comportam vai muito inerente a culturalmente também falando. O luto, ele tem um comportamento muito envolvido, claro, com o psíquico emocional, né? O seu sentimento. E isso também vai muito inerente com a educação. A gente vê que você vai entender que a gente está falando, porque esse luto,
da cultura que você esteja. Eu não estou falando de psique, eu estou falando de comportamental, né? E aí, se você for para o enterro no Brasil, principalmente específico na Bahia, que as pessoas são emotivamente falando, né, mais explosivas, mais 100%, como a gente fala de 880 é totalmente 80, né? Mas você vai ver um choque de realidade quando você vai para fora do país, principalmente, né? Vai para a Europa, que a gente fala que as pessoas são frias, mas tem uma educação de comportamento, de psicoemocional, né? De um valor sentimental muito mais contínuo, muito mais resguardado, né? Não tão transparente. Então, lógico que esse luto também vai ser de uma forma mais contida. Talvez isso associe com um caso mais depressivo também, porque quem não fala, quem não consegue expressar suas emoções, tem outros conceitos também que podem vir por isso. Mas em relação ao comportamental, em uma perca, a gente vê uma diferença muito grande quando se fala de cultura. E é muito importante a gente trazer isso que a gente não disse, né, durante a live aqui, que culturalmente falando, a gente vai ter um embase, uma perspectiva de luto, e aí totalmente diferenciado, porque a percepção e o psique, a forma de sentir esse luto, essa perca, vem de uma estrutura educacional totalmente diferente, certo? Correto. Eu não vou falar. Ótimo. É isso mesmo, Ari. Para finalizar, tem uma frase de Freud bem interessante que ele diz mais ou menos assim, que o nosso inconsciente, ele não está preparado para a morte. Ele acredita que nós somos imortais. Então, todo mundo, de certo modo, acaba fugindo desse tema. Não quero pensar nisso agora, minha hora não vai chegar, ainda está muito cedo, porque o mecanismo de defesa e o Criador assim fez, né? Porque imagine se a gente ficasse pensando em luta e morte o tempo todo, não teria condições. A dica é viva o momento, o aqui, o agora, o presente. A gente não tem nem o passado, nem o futuro. Nós só temos o presente. E o nome já está dizendo, um presente. Vamos aproveitar os nossos amigos, os nossos familiares, curtir cada momento, como se fosse o último. Essa é a melhor dica para quando chegar esses momentos de partida, não bater remorso, né, desespero, e a gente saber lidar melhor com essa situação, mesmo sendo extremamente difícil. Eu não sei se eu falei aqui de Val, né, que está passando por um luto, porque a live caiu, e é quase um milagre a gente ter conseguido manter até o fim, mas eu quero deixar também os meus sentimentos para Val, né, dizer que ela pode contar com todos nós, porque eu sei que a galera aqui é unida, e que realmente não é fácil estar aí nesse momento, mas que ela pode contar com a gente, tá? Alguém quer fazer mais dar alguma palavra para finalizar? Já estamos chegando no fim, graças a Deus. Diana? Então, é importante que a pessoa que esteja perto de alguém lutado possa se colocar, possa ter empatia, possa ter compaixão, porque cada pessoa vive de uma forma diferente o luto, e luto não é brincadeira, a dor não é brincadeira. Muitas vezes quem está por perto pode achar que é frescura, pode achar que é alguma coisa para chamar a atenção, e não é. Vamos compreender, vamos ter empatia, vamos ter consideração pelo momento que o outro está passando. Se não for para poder ajudar, que fique então apenas o respeito. Respeite, deixe a pessoa viver aquele seu momento, mas não faça críticas, não reprima ainda mais aquilo que o outro está vivendo. Essa questão que a Lei falou é muito importante. Vamos viver o presente, vamos fazer o nosso melhor hoje. Nosso hoje é agora, amanhã a gente não tem controle sobre ele. O passado a gente só pode olhar e trazer como lembranças e exemplos para viver no nosso momento presente da melhor maneira possível. Vamos amar, gente. Amar é a melhor forma de curar. Com certeza, de no mais, e como eu tinha dito também,
É um assunto muito comprido, que dá pano para manga aí, a gente poderia discutir isso a noite toda, até porque quando fala de luto, a gente entra em algumas vertentes emocionais e vertentes do psique também, que a gente não pôde adentrar para a gente ser um pouco mais enxuto possível para vocês. As pessoas que puderem ou quiserem falar com a gente também está disponível lá. O Instagram das pessoas, eu acho que a Lei botou nessa live aqui. Lá no Instagram também tem um contato. Pessoas que estão passando pelo luto, que precisam de uma ajuda, precisam de uma pessoa, né? Precisa de uma terceira. E é muito importante que tem pessoas que não conseguem sair disso sozinho e precisam de ajuda de verdade. Às vezes essa ajuda, o amigo, o parceiro, alguém da família não vai poder te conceder por não ter esse conhecimento mesmo, esse direcionamento. Mas a gente está aqui para isso. Pode entrar em contato com qualquer um da gente, né? Que a gente vai poder, de fato, de coração, poder direcioná-lo para um melhor caminho aí para poder sair desse luto. E muito obrigado. Ah, tem que fazer isso, porque ela não me ouve. Esqueci. Tem que fazer isso. Ótimo. Eu só tenho a agradecer. Vânia, minha cliente querida, também está passando por uma fase de luto, né? Perdeu a filha e está aqui na live. Eu espero que tenha ajudado você, né? Quero agradecer a Ari, a Diana, por disponibilizar um tempo aí nessa agenda lotada de vocês, né? Que eu sei que não é fácil disponibilizar um tempo. Muita gratidão, muito agradecida mesmo. E vou finalizar aqui, eu acho que todo mundo já fez suas considerações, não é? Já posso finalizar. Vou deixar o Instagram também para vocês seguirem de Ari. Diana tem um telefone aqui, quem quiser entrar em contato também, o telefone está no panfletinho da live. E é só gratidão, né? Com muita luta, mas a gente venceu. Verdade. Um abraço a todos, obrigada a cada um que ficou aqui até agora, que participou da live. Muito agradecida. Até breve. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.